Olá, eu sou o pastor Marco Mendes, sou pastor presbiteriano desde 2001, tenho formação teológica no Seminário Presbiteriano José Manuel da Conceição, bacharelado pela Universidade Presbiteriana Mackenzie em São Paulo, sou pós-graduado em revitalização, multiplicação e implantação de igrejas, mestre em pregação e doutorando em ministério pelo Centro de Pós-Graduação André Jambé. É muito bom estar aqui com você nesse curso que nós pretendemos dar noções sobre a origem da Palavra de Deus, sobre bibliologia. A palavra Bíblia vem do grego ta biblia, que aparece em 2 Timóteo 4:13, e significa os livros. Ta biblia é o plural de biblion, diminutivo de biblos, que significa livro. Uma palavra de gênero neutro significa também algo que foi escrito. Morfologicamente, a palavra vem do termo biblos, a entrecasca de uma planta de papiro, que era uma espécie de cana ou junco muito comum nas margens do rio Nilo no Egito e também em outros rios no Oriente Médio. Nós vamos encontrar descrições sobre isso em Êxodo 2:3, Jó 8:11 e Isaías 18:2. Desta planta se extraíam tiras finas que eram coladas umas às outras, formando um rolo do tamanho e da largura que a pessoa queria. Além do papiro, outro material usado para a escrita era o pergaminho, feito de couro de animais, especialmente cordeiros. Esta palavra aparece também em 2 Timóteo, no capítulo 4, verso 13, membranas. Quando nós usamos a palavra Bíblia, embora pensemos normalmente em um livro, na verdade nós estamos falando do todo, dos livros que a compõem, assunto que nós vamos tratar um pouco mais à frente. Assim, a palavra Bíblia quer dizer os livros. O Antigo Testamento já era reconhecido nos dias apostólicos como as Escrituras, em hebraico, ha-shefer, como por exemplo no Salmo 56, verso 8, e em grego era chamado de tas grafás, como Jesus, por exemplo, chama em Mateus 22:29. A Bíblia, hoje, tem o significado de o livro sagrado por excelência, que é a palavra que vem de Deus. Vamos falar agora sobre os manuscritos. Manuscrito é uma palavra de origem latina, composta de manus, mão, e scriptus, escrito, significando, então, por óbvio, um documento que foi escrito à mão com o uso de diversos tipos de materiais. O papiro, do qual já falamos, deu nome ao papel feito de sua entrecasca. Esta planta variava entre 2 e 4 metros de altura, e das cascas interiores mais finas se faziam as folhas para os manuscritos de acordo com o tamanho pretendido. Já os pergaminhos derivam o seu nome do latim pergamina, de Pérgamo, uma cidade grega. Outro material de origem vegetal utilizado para a escrita eram folhas feitas de linho, uma planta asiática muito usada pelos egípcios e romanos. Muitos documentos antigos chegam a nós em forma de tijolos, tabuinhas cozidas ou não, feitas de barro, e também de paredes e madeiras em casas, templos e túmulos. Os textos eram escritos utilizando-se uma ponta afiada, algumas vezes em forma de cunha, daí o nome escrita cuneiforme. Outros instrumentos usados foram metais como ouro, bronze, que é uma liga de cobre e estanho, e chumbo, também foram utilizados para a escrita. Alguns documentos foram encontrados na forma de escritos esculpidos em pedra, dos quais temos como exemplos mais conhecidos a rocha de Berristum, a pedra de Roseta e a pedra Moabita, escrita pelo rei Moabita Mesa em cerca de 850 a.C., e isto é descrito no segundo livro dos Reis, capítulo 3, verso 4. Pedaços de cerâmica eram reaproveitados e utilizados para anotações, um tipo de material que ficou conhecido como ostracon. Vamos falar agora da composição da Bíblia. A Bíblia foi dividida em sua formação em duas partes, o Antigo e o Novo Testamento. O Antigo Testamento contém os livros sagrados dos judeus, uma coleção de 24 livros que formam as escrituras que o povo hebreu utilizava. Eles foram divididos e rearranjados nas Bíblias cristãs em um total de 39 livros. A maior parte do Antigo Testamento foi escrito em hebraico, com algumas ligeiras exceções escritas em aramaico durante o cativeiro babilônico. Textos como Esdras 4, 8 até 8:18, Esdras 7, 12 a 26, Jeremias 10, 11, Daniel 2,
Cerca de 400 anos antes de Cristo, o Antigo Testamento foi concluído e por volta de 275 a.C. foi traduzido para o grego em Alexandria, com a autorização do Sinédrio, que era um órgão governante composto por 70 anciãos. Por causa desses 70 anciãos, essa tradução ficou conhecida como Septuaginta. Os seus editores dividiram e situaram os livros em uma ordem por assuntos como nós a temos hoje: livros da lei, históricos, poéticos e proféticos, maiores e menores. Esta era muito provavelmente a versão utilizada por Jesus e pelos apóstolos. A língua hebraica é chamada no Antigo Testamento de língua de Canaã, em Isaías 19:18, ou língua judaica, em Isaías 36:13 e 2 dos Reis 18:26-28. O hebraico não possuía sinais vocálicos e a sonorização era transmitida oralmente de pai para filho. A vocalização foi padronizada com o trabalho das famílias Ben Asher, os filhos de Asser, e Ben Naphtali, os filhos de Naphtali, que produziram coleções conhecidas como o Códice do Cairo, em 895 d.C., o Códice de Alepo, entre 900 e 950 d.C., e o Códice de Leningrado, em 1008 d.C. Estes textos são conhecidos como textos massoréticos, e os sinais vocálicos são chamados de sinais massoréticos. Vamos nos deter um pouco mais no Antigo Testamento e sua divisão, porque é um processo um pouco mais complexo do que o processo do Novo Testamento. O Antigo Testamento está dividido em 39 livros nas Bíblias evangélicas. Porém, no início da era cristã, era mais comum dividi-lo em apenas 24 livros, em 3 seções: leis, escritos e hinos. A lei era conhecida como a Torá e era composta por 5 livros, por isso também ficou conhecida pela palavra grega Pentateucos, os 5 volumes: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. A segunda seção é composta pelos livros proféticos, os Neviim, com 2 seções: Profetas Antigos, os livros históricos de Josué até Ester, e os Profetas, dividido em 2 grupos: os Profetas Maiores, Isaías, Jeremias e Ezequiel, e os menores, os 12 de Oséias a Malaquias. Note que Daniel não estava incluído nesta seção. Já a terceira seção era conhecida como Escritos Sagrados, ou Ketubim, com 11 livros, subdivididos em poéticos, Salmos, Jó e Provérbios, os 5 rolos, ou Megilote, com Cantares, Ruth, Lamentações, Eclesiastes e Esté, e históricos, os demais livros, incluindo aqui o livro de Daniel. Parece estranho que sejam apenas 24 livros, porque 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Esdras e Neemias eram um livro só, e os 12 profetas também formavam um livro. Juízes, Ruth, Jeremias e Lamentações formavam um livro só. Nas escrituras organizadas pela Igreja Cristã e utilizados pelos evangélicos, sem, é claro, os livros apócrifos, o Antigo Testamento está dividido em 4 grupos. A Lei, com 5 livros, também chamada de Pentateuco, de Gênesis a Deuteronômio. História, com 12 livros, de Josué a Ester, dividido em 4 períodos da história de Israel. Primeiro, a teocracia, o livro dos Juízes. Segundo, a monarquia ou reino unificado, de Saul, Davi e Salomão. Terceiro, o reino dividido e cativeiro, de Judá e de Israel. E quarto, o período pós-cativeiro. O terceiro grupo é o de poesia, ou livros poéticos, com 5 livros: Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. O quarto grupo é chamado de profecia ou livros proféticos, com 17 livros: os profetas maiores, com Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel, e os profetas menores, com Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. O Antigo Testamento, então, é composto por obras de autores diferentes entre si, separados por formação cultural, ambiente histórico e geográfico, como Moisés, que foi um príncipe e legislador educado na ciência do Egito, provavelmente com grande conhecimento histórico e militar, um general treinado por Moisés, Josué, um guerreiro e poeta e rei, Davi, um sábio, Salomão, um estadista palaciano e profeta, no caso de Isaías, um primeiro-ministro em país estrangeiro, Daniel, sacerdotes e profetas como Zacarias e Jeremias, um homem do campo como Amós e vários outros.
O Novo Testamento teve um processo mais tranquilo de composição e é composto por 27 livros divididos em 4 seções. Primeiro, biografia, com 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Um livro histórico, composto pelo livro de Atos dos Apóstolos. Depois temos as doutrinas ou cartas, são 21 epístolas, subdivididas em paulinas, que foram dirigidas a igrejas como Romanos, 1 e 2 Coríntios, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 e 2 Tessalonicenses, outras paulinas dirigidas a pessoas, 1 e 2 Timóteo, Tito e Filemon, uma sem autor humano conhecido, a carta aos Hebreus, e 7 cartas universais, Tiago, 1 e 2 de Pedro, 1 e 2 e 3 de João e Judas. E, por fim, um livro profético, composto pelo Apocalipse. No total, a Bíblia tem 66 livros e teve, ao certo, mais de 36 escritores. É incerto o número de escritores por causa de livros de autor desconhecido, como Esther e Hebreus, e a autoria de muitos dos salmos, o que ampliaria consideravelmente o número de escritores, sendo corrente afirmar, então, que são, no mínimo, 40 escritores. Outro aspecto a se considerar é que estes livros foram escritos num período de aproximadamente 16 séculos, por pessoas que, em sua maioria, não se conheceram, em situações culturais, políticas e geográficas diferentes, sem que, em alguns casos, não se soubesse que os outros estavam escrevendo as escrituras sagradas. E, mesmo assim, tudo isso resultou em uma unidade de conteúdo impressionante. A divisão em capítulos data do século XII, e o primeiro a fazer essa divisão teria sido o cardeal dominicano Hugo de Santo Caro, fazendo esse trabalho na Vulgata. Esse trabalho vai dar origem ao hábito de citar os capítulos, em vez de referir-se ao livro e citar alguns fatos proeminentes. Note que a inexistência desta prática, por sua vez, foi fundamental para se comprovar a antiguidade e a autenticidade de livros da Bíblia. Mas é certo que a divisão que nós utilizamos atualmente, com 1189 capítulos, sendo 929 no Antigo Testamento e 260 no Novo Testamento, foi feita por Stephen Langton, falecido em 1228. Em 1525, Jacob ben Haim publicou a Bíblia Bomberg em Veneza, dividindo o Antigo Testamento em versículos, mas em 1551, Robert Stephen fez uma divisão em 31.278 versículos, 23.328 no Antigo Testamento e 7.950 no Novo Testamento. E 4 anos depois, a primeira Bíblia, a Vulgata, com esta divisão, foi publicada e o seu trabalho acabou prevalecendo.